O que você acha mais importante para o crescimento espiritual da igreja? Os cultos ou os pequenos grupos? Vamos falar sobre isso hoje. Estamos estudando sobre os passos do discipulado. Já falamos aqui, há 2 semanas atrás, sobre a importância de preparar o solo, ou seja, preparar o coração das pessoas que você quer alcançar. Isso é feito por meio da misturação. Falamos também sobre a semeadura, o plantio, que é quando você sana as necessidades, estabelece uma confiança e usa a palavra de Deus para aconselhar e ganhar a simpatia. Hoje nós vamos falar do terceiro ponto, que é o cultivo, que é o momento do amadurecimento da pessoa que você está discipulando. Quem trabalha com a terra sabe exatamente a importância da fase do cultivo. Em uma plantação, o fazendeiro não joga as sementes no solo e deixa elas lá. Não, é preciso regar, é preciso observar como a planta está crescendo corretamente e ficar alerta para possíveis pragas que possam atingir o plantio. Com o discipulado, é a mesma coisa. Depois de preparar o solo do coração do interessado e despertar o interesse plantando a semente do Evangelho, a fase seguinte no processo de fazer discípulos é o cultivo da palavra de Deus. Essa parte é a mais demorada e trabalhosa. É o momento onde a gente ensina sobre a Bíblia para a pessoa que a gente está discipulando. Isso pode ser feito de várias maneiras. A melhor estratégia, ao meu ver, é você responder dúvidas e questionamentos da pessoa através da Bíblia, usando a vida dela como ponto de partida para mostrar o quanto a palavra de Deus é útil e poderosa. Depois disso, você pode estudar a Bíblia com ela de maneira programada através de uma sequência de temas, usando o que a gente chama de estudo bíblico. Sobre os estudos bíblicos, Ellen White escreveu: o plano de dar em estudos bíblicos foi uma ideia de origem celeste. Por esse meio, a palavra de Deus tem sido dada a milhares e os obreiros são postos em contato pessoal com as pessoas de todas as línguas e nações. Deus não permitirá que essa preciosa obra em seu favor fique sem recompensa. Ele vai coroar de êxito todo o esforço humano feito em seu nome. O estudo bíblico geralmente é composto por um guia com temas que podem ser estudados ao longo das semanas. Eles não são apenas um requisito para o batismo, mas sim uma parte fundamental do alimento espiritual que esse futuro membro vai precisar para ter sucesso na sua caminhada cristã. Se você está assistindo e nunca fez um estudo bíblico ou ensinou alguém através de um estudo, entre em contato com a gente clicando no link que eu deixei na descrição, que a gente vai enviar para você de graça um estudo bíblico de presente para você aí na sua casa. Clica aqui na descrição. Então já clique no like e inscreva-se no canal. Em uma das suas pregações, Jesus comparou a si mesmo com uma videira. Em João, no capítulo 15, conta esse relato completo. Leia o capítulo inteiro porque ele é incrível. Eu vou ler aqui o verso 1 até o verso 4. Acompanhe comigo. Eu sou a videira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. A palavra que Jesus mais falou nessa comparação foi permanecer. 2 situações foram apresentadas por Jesus nesse episódio. Primeiro, o caso de alguém que não está ligado a ele e que automaticamente é jogado fora e lançado no fogo, e também o segundo caso, que é do verdadeiro discípulo que permanece em Jesus e as suas palavras permanecem nele. Quem age assim pode pedir o que quiser e será concedido a ele. Não por ser melhor ou pior do que outro, não, mas porque ele terá a mente de Cristo, que o levará a pedir apenas coisas que estejam em conformidade com a vontade de Jesus. Permanecermos em Cristo quando a sua palavra permanece em nós. É pelo poder da palavra de Deus que o crescimento ocorre. Além da palavra de Deus ser a semente que dá o início à vida espiritual, ela também é o meio pelo qual essa vida é cultivada e amadurecida. Outra interpretação para o verso 6 é que a partir do momento que eu e você somos ramos da videira de Cristo, mas talvez a gente não dê frutos espirituais, isso significa que nós não estamos cumprindo o propósito do ramo. Ou seja, ser cristão é ser discípulo. E se você não frutifica, você está sendo inútil. Eu não estou falando que você não merece estar na igreja porque não discipula. Não, eu estou dizendo que uma videira sadia, ela dá fruto automaticamente. Se você não está frutificando, é porque tem alguma coisa errada. Pelos seus frutos os conhecereis. Outro elemento que faz toda a diferença no acolhimento de alguém na igreja
é o pequeno grupo. Ellen White enfatizou o valor dos pequenos grupos, dizendo que a formação de pequenos grupos como base do esforço cristão foi-lhe apresentada por aquele que não pode errar. Se há na igreja um grande número de membros, convém que eles se organizem em pequenos grupos, a fim de trabalhar não somente pelos membros da igreja, mas também pelos incrédulos. Se num lugar houver apenas 2 ou 3 que conheçam a verdade, organizem-se num grupo de obreiros. Mantenham indissolúvel o seu laço de união, apegando-se uns aos outros com amor e unidade, animando-se mutuamente para avançar, adquirindo cada qual ânimo e força com o auxílio dos outros. Envolva-se em pequenos grupos. Eu sei que às vezes a gente tem medo disso, abrir a nossa casa, entrar para um grupo, parece ser meio invasivo, mas sério, vale muito a pena. Quem participa de um grupo de verdade nunca mais vai ficar sem. Olha só esse testemunho. A primeira vez que eu vim para o PG, eu achei o máximo. Toda aquela juventude aqui lendo a Bíblia, eu aprendendo mais sobre a Bíblia e mudou minha vida isso. Então, eu não deixo mais de vir para o PG. Tá vendo a diferença que faz quando a gente se envolve pessoalmente e diretamente na vida das pessoas? O pequeno grupo promove essa proximidade com os interessados e nos ajuda a conhecer a Bíblia, fortalecendo inclusive aqueles que já são membros da igreja. Quando eu tô triste, eu penso em vocês, porque eu sei que eu tenho eles e eles têm a mim também. Então, é mais além do que as sextas-feiras que a gente tá aqui junto. Esse é o tipo de relacionamento que todos deveriam ter e buscar na igreja. Precisamos ser o apoio uns aos outros. Hoje em dia gastamos muito dinheiro e muita energia buscando fazer cultos bem produzidos, com música e pregação de primeira qualidade. Mas será que a gente tem se esforçado da mesma maneira para os encontros fora da igreja, para os pequenos grupos, para as classes de escola sabatina? Eu jamais vou desmerecer a importância de um culto bem organizado, porém, estamos mais preocupados em agradar os de casa ou em buscar os de fora? O culto é importante, mas ele não substitui o encontro pessoal que precisa acontecer em outros momentos. Faça isso ou então você vai escutar isso aqui das pessoas. Te amo, mas eu quero nem te ouvir, nem te olhar. Por isso, Deus se livre, eu tenho medo de voltar. Eu estava assistindo uma pregação do pastor norte-americano John Piper e ele deu 7 razões do porquê um pequeno grupo é mais efetivo e afetivo do que depender somente dos cultos da igreja. Primeiro, em um culto as pessoas podem se esconder na multidão. Segundo, elas têm a tendência de prestar menos atenção no sermão quando estão no culto na igreja. Terceiro, elas podem generalizar um apelo achando que é para os outros e não para ela. Quarto, ela não pode fazer perguntas ou tirar dúvidas. Quinto, dificilmente vai ter alguém com quem ela poderá prestar contas e falar da decisão que ela tomou no sermão. É tudo muito geral. Sexto, por estarem muitas pessoas, é difícil ter um apoio pessoal de oração para alguma necessidade específica. E sétimo, só tem 6, mas 7 é mais bonito, né? Tá, sétimo, tenha fé. Tenha fé. O que acharam dessas percepções? Vocês concordam que pequenos grupos e reuniões fora da igreja são essenciais para manter os relacionamentos vivos? Coloca aqui nos comentários o que você acha disso. A real é que Deus não está só na igreja, no templo. A sua casa pode e deve ser um ponto de encontro de pessoas com Deus. Jesus mesmo disse, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Promova encontros, almoços, saídas, onde intencionalmente você possa se relacionar, orar e estudar a Bíblia com pessoas que te cercam. Isso ajuda muito no fortalecimento da fé. Tá aí a lição número 7, que eu falei, mas não adicionei. Essa é a lição número 7. Tenha fé. A partir do momento que você entrega sua vida para Jesus, você está se tornando um discípulo dele. Desse momento em diante, você não deveria parar de estudar a Bíblia nem mesmo por 1 minuto. Muita gente tem transformado o cristianismo em um êxtase espiritual. Para ser cristão, basta amar as pessoas. Ser cristão é um sentimento. E eles dizem por aí tanta coisa que não fazem nenhum sentido. Nada disso está errado, mas a gente não pode levar a vida assim. Se todas essas falas forem desculpas para você não se aprofundar na palavra, você não pode realizar a tarefa do discipulado. É claro, gente, que a vida do cristão deve ser uma vida leve, uma vida alegre, uma vida de paz. Nada de extremismo, por favor. Só que cristão não pode ficar deixando a vida te levar e sem ficar alerta e preparado. Não, Jesus mesmo disse, vá, realize a obra, seja pescador de homem. E ele disse. Ellen White comenta que os anjos queriam ter o privilégio de pregar, mas não podem. Esse privilégio é meu e seu. Por isso,
Aproveite. Para fazer essa obra, você precisa ter conhecimento bíblico, mínimo que seja. Por isso, imagina, pensa comigo, você vai discipular alguém, viver uma vida de discipulado e vai chegar num momento em que você vai ser confrontado e questionado. As pessoas vão querer ter mais respostas a respeito desse evangelho completamente novo e diferente que você está mostrando para elas. Por isso, é preciso se aprimorar na arte do cultivo do que foi plantado no coração dos interessados. Há no mundo pessoas que estão lendo as Escrituras, mas não compreendem o seu significado. Elas necessitam, porém, de homens e mulheres que possuem o conhecimento de Deus para explicar a palavra a essas pessoas. Now the world don't move to the beat of just one drum. Resumindo, primeiro, o estudo bíblico é uma excelente ferramenta para o crescimento pessoal e para o evangelismo. Segundo, os pequenos grupos são uma excelente ferramenta para o relacionamento e para o estudo da Bíblia. Terceiro, os cultos são importantes, mas precisam ser focados no evangelismo e não apenas na manutenção dos membros. Nosso objetivo no estudo de hoje é que você se comprometa a estudar mais a Bíblia, para crescer espiritualmente e também se comprometa a ensinar mais da Bíblia para outras pessoas. Decida agora fazer um plano de leitura diária para você diariamente estudar a sua Bíblia. Escolha um livro da Bíblia, um assunto, um tema e se aprofunde nisso. Forme um grupo de estudos com seus amigos, abra sua casa para um pequeno grupo, faça isso pela internet, pelo Zoom, enfim, experimente um culto mais relacional, mais íntimo, mais amigável. Lembre-se que basta você e mais uma pessoa para que isso aconteça. O seu pequeno grupo pode começar com 2 pessoas e pode ser online também, como nessa quarentena já percebemos que muitas pessoas estão usando a internet para fazer todo tipo de reunião. Por que não usarmos isso para alcançarmos pessoas para Cristo? Não é difícil, gente. No final desse trimestre eu quero ouvir histórias de pequenos grupos e estudos bíblicos iniciados por você durante esse tempo. Tô contando contigo. Último detalhe, sexta-feira, 8 horas, código aberto, ao vivo, aqui no YouTube, e eu vou deixar o link na descrição, beleza? Sexta-feira, nos vemos lá.